Vixe, meu Deus do céu, meu chefe pediu pra eu criar um gráfico no Excel. Só que entrei aqui no Excel, o Excel tem vários tipos de gráfico, não sei quando é que eu uso cada tipo, pra que serve cada tipo, não sei como é que se cria, não sei como é que formata, não sei como é que deixa bonito, não sei quais são as maneiras que eu tenho aqui pra criar, quais são as melhores formas. Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais importantes para o mundo corporativo e para exatas de forma geral, que são os gráficos. E se você já passou por alguma das situações que eu ilustrei no início desse vídeo, eu sugiro que você veja ele até o final. O ponto é: por que os gráficos são tão importantes para as empresas e para exatas? Simplesmente porque os gráficos é uma maneira visual onde você consegue organizar esses dados, propiciando a sua tomada de decisão. Mas tomaram decisão de que jeito, Igor? Você consegue ver padrões, você consegue comparar valores, ver tendências, ver dispersões. E para você fazer tudo isso, existem maneiras de você agrupar esses dados. E a gente consegue fazer tudo isso aqui dentro do Excel. Então, por isso que a habilidade de você fazer bons gráficos são tão bem reconhecidas aí no mundo corporativo. E eu só tenho uma coisa para te dizer: se teu chefe ainda não te pediu para fazer um gráfico, ele vai te pedir, e é bom você estar preparado nesse momento. E nesse vídeo aqui a gente vai falar de maneira bastante profunda sobre gráficos. Eu vou te falar sobre quais são os tipos de gráfico, para que serve cada tipo de gráfico, como que você cria gráficos. Eu vou te falar maneiras bastante interessantes de você personalizar os seus gráficos. Vou te falar praticamente tudo sobre gráficos, então eu sugiro que você fique até o final, beleza? Agora, antes da gente partir lá para a parte de conteúdo, onde eu vou te ensinar bastante coisa sobre gráficos, eu te peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho, para que quando a gente produza aqui, quando a gente lance vídeo novo, todas as terças e quintas, você receba aí as notificações do YouTube, beleza? Então, vou compartilhar aqui minha tela contigo e vamos começar a botar pra moer. Agora que tu já se inscreveu no canal, vamos direto pro conteúdo, né? É muito comum quando a gente está criando nossos primeiros gráficos, sempre surgir a pergunta na cabeça: qual tipo de gráfico devo escolher? Se o teu chefe não definiu, eu quero ver um gráfico de linha, ele não definiu para você, naturalmente essa pergunta aqui vai surgir. E é importante você entender a lógica por trás do momento de escolha de gráfico, porque isso define todo o sucesso no momento de que tu vai fazer uma apresentação, certo? Então a resposta para essa pergunta é uma resposta, não sei se é a resposta que tu ia querer ouvir, mas a resposta é depende. Aí você, poxa, isso depende do quê? Depende, amigo, depende do que tu quer ver no gráfico. Tu quer comparar valores, tu quer ver tendência, tu quer analisar ali por período de tempo. Para cada tipo de visualização dessa, existem gráficos específicos para isso. Então, aqui no meu bloco de notas eu botei uma colinha para a gente conseguir sistematizar aqui toda essa parte conceitual. Então, a pergunta que você deve responder antes de responder a pergunta qual tipo de gráfico você deve escolher é: o que eu quero ver? O que é que eu quero ver? Se você quer comparar indicadores, então o melhor são os gráficos de barras. Você quer estabelecer relações, então você deve fazer histogramas. E os histogramas são também gráficos de barras, mas você analisa períodos de tempo bem definidos, beleza? Se você quer ver distribuição de eventos, você pode usar um gráfico de linha, aí você consegue ver ali um crescimento por período de tempo. E você tem os dot graphs. Os dot graphs são os gráficos de ponto, onde você pode ver ali dispersão ao longo do tempo. E você também tem, se você quiser ver só dispersão, também você pode utilizar os dot graphs. Existem vários tipos de gráfico, porém esses aqui que eu coloquei são os gráficos mais utilizados. Outro gráfico bastante utilizado são os gráficos de pizza, serve para você comparar valores também. Enfim, de maneira geral, é isso daqui que você tem que saber para você conseguir criar bons gráficos. Responder primeiro a pergunta: o que eu quero ver? Respondeu essa pergunta, você já tem ali bem definido quais são os gráficos que você deve utilizar. Depois que você definiu isso, você já respondeu a pergunta principal, que é qual tipo de gráfico eu devo escolher. Fechou? Acabou aqui a parte mais chata. Vamos agora para o Excel fazer esse negócio acontecer. Beleza? E para eu te exemplificar aqui, eu estou te mostrando na minha tela aqui agora um dashboard bem legal, que tem vários tipos de gráfico, né? Gráfico de mapa do Brasil, gráficos de barra, gráfico de cascata, gráficos tipo donut. Então, nessa videoaula aqui eu vou formatar alguns gráficos e deixar eles bem bonitinhos assim. E se você quiser aprender como é que se cria gráficos nesse modelo, fica até o final do vídeo que a gente vai fazer isso daqui junto. Agora, se você quiser aprender como é que você monta um dashboard desse daqui, ó pra lá que legal. Troca de tema, muda de cor, muda botões aqui de formatação, todo dinâmico. Eu ensino como é que se faz isso
um treinamento meu onde ensino você a fazer dashboards profissionais. O link aqui está na descrição desse vídeo. Clica lá, dá uma olhada, vê se te agrada. Então, vamos lá começar a criar os nossos gráficos, abrir uma planilha 1 aqui, ó, para a gente poder começar a trabalhar de fato. Eu tenho aqui agora alguns dados, né, que eu separei, agrupei eles aqui de uma maneira estratégica para eu conseguir explicar direitinho para vocês. E eu vou criar alguns tipos de gráfico, mas existem algumas premissas básicas antes de você partir para parte de criação de gráfico. A premissa básica é: organize seus dados, simples, garanta que as informações que estão ali estão bem organizadas. Você fez isso, quase meio caminho andado para o momento de criação dos seus gráficos. E como é que você aprende a organizar seus gráficos? Fazendo, errando, entendendo a lógica por trás da criação de gráfico. E isso eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Com essas informações aqui, você está vendo que tem uma informação distribuída por tempo, né, por meses, e aqui tem os números. Esses números podem ser qualquer coisa, certo? Então, como é que eu faço? Eu seleciono os dados que eu quero criar esses gráficos, venho aqui na guia inserir, certo? Se você estiver utilizando o Excel em inglês, possivelmente vai estar insert, certo? E aqui tem todos os gráficos, e aqui do lado tem os gráficos mais comuns. No momento de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, esses aqui são os gráficos mais comuns. Pode ser que futuramente os gráficos que estejam aqui sejam diferentes, mas caso você queira ver todos os gráficos, basta você clicar aqui, certo? Que aqui vai ter todos os gráficos que você pode utilizar, beleza? Aqui eu vou me ater aos gráficos mais comuns, certo? E agora a gente vai criar isso daqui junto, beleza? Vou criar um gráfico de linha. Vou clicar aqui sobre o gráfico de linha. Por que, Igor, você escolheu um gráfico de linha? Lembra lá no início da aula, amigão, onde eu te falei que cada tipo de gráfico serve para uma função? Aqui eu tenho gráfico, eu tenho números distribuídos por período de tempo. Qual é o melhor gráfico para você ver isso? O melhor gráfico para eu ver isso, distribuição numérica ali por um período de tempo, é um gráfico de linha. Então eu vou escolher um gráfico de linha. Existem vários tipos de gráfico de linha, tá vendo? Gráfico por ponto, gráfico 3D, 2D e etc. Qual você deve escolher? Não sei, escolha qual melhor atende aí pro teu gosto de visualização. Eu gosto de escolher sempre esse tipo aqui, certo? Escolho esse tipo de gráfico e eu venho aqui, clico sobre o gráfico e venho aqui em design. Quando você vem aqui em design, existem alguns modelos pré-definidos que o Excel te dá. Eu gosto muito de usar esse modelo aqui, ó. E agora aqui a gente deve começar a formatar o nosso gráfico. Existem algumas maneiras para você se fazer isso. O Excel ele te dá diversas formas de você se fazer. A primeira forma é você clicar diretamente sobre as partes do gráfico e você ir excluindo. Por exemplo, se eu quiser tirar essa coluna aqui, eu posso clicar sobre ela e apertar Delete. Se eu quiser tirar a parte de baixo, mesma coisa, e aperto o Delete. Se eu quiser tirar o título, clico e aperto o Delete. Vou dar um Ctrl Z aqui para poder desfazer tudo. Essa é a maneira número 1 de você formatar algumas informações. A maneira número 2 é você clicar sobre esse maisinho aqui, ó. Clico sobre o maisinho e aqui ele tem todas as informações que eu posso alterar no meu gráfico. Por exemplo, eixos. O que são eixos, Igor? Eixos é a orientação vertical do gráfico e horizontal. E ela serve basicamente para poder organizar os seus dados. Normalmente, na horizontal vai estar ali as distribuições temporais, pode ser dias, horas, enfim. E na vertical são as distribuições mais relacionadas aos indicadores. Se for vendas, vai ser quantidade de vendas. Se for faturamento, quantidade de valor de faturamento. E assim sucessivamente, beleza? E aqui você pode escolher quais são os eixos que você pode tirar. Aqui você pode colocar títulos nos seus eixos, caso você queira indicar visualmente o que se refere cada eixo. Aqui você pode tirar o título do seu gráfico clicando aqui. Repito, você também pode tirar clicando aqui em cima. Rótulo de dados. Eu uso muito rótulo de dados. Por que eu uso muito rótulo de dados? Porque eu não gosto desse título aqui, ó. Eu acho que ele polui muito visualmente seu gráfico. E quando eu coloco aqui rótulo de dados e dou um OK, ele deixa bem indicado cada valor certinho aqui no meu gráfico. Então, para mim, rótulo de dados me atende. Eu sempre tiro o eixo vertical dos meus gráficos. Beleza? Sempre tiro os títulos também. Por que você tira títulos? É muito comum a gente pegar gráficos e jogar lá no PowerPoint. Só que quando eu jogo lá no PowerPoint, eu não coloco o título aqui no meio do gráfico, eu sempre coloco um título acima, seguindo o padrão do meu slide. E também, se você for olhar aqui no meu dash, ó, todos os meus gráficos eles não têm título. Os meus títulos aqui eles são formas que eu criei e botei aqui em cima para fazer um design mais atrativo, mais bonito. Preste atenção nessa frase agora. Todo especialista em Excel, em criação de dashboards, dificilmente vai usar esses títulos aqui. Por quê? Porque são feios, não atraem, não enchem os olhos. Então,
tirei aqui o meu título. Aqui você pode colocar legenda, certo? Você pode colocar uma linha de tendência, você pode colocar barras superiores, enfim. Eu sugiro que você brinque muito com isso daqui e você veja o que é que mais te atrai. Aqui nesse vídeo, o que eu estou fazendo aqui agora são as formatações que eu gosto de fazer e que dão certo, que deram certo na minha carreira, todas as minhas apresentações aí que eu fiz sobre criação de gráficos, criação de dashboards, enfim. Depois disso, o que é que eu faço? Eu venho aqui em formatar. Aqui nessa guia formatar e na guia design é a nossa terceira maneira de se formatar um gráfico. Se você estiver utilizando uma versão mais antiga aí do Excel, é muito comum não ter esse maisinho aqui, ó. Vou tirar o maisinho, não selecionei mais. E a terceira forma que você pode estar utilizando é aqui em cima. Aqui em cima você tem praticamente todas as informações que tem aqui do lado, só que estão aqui na guia formatar e na guia de design. Beleza? Como é que você descobre onde está? Assistindo o vídeo, meu amigo, que eu tô te ensinando tudinho aqui. Então, aqui na guia de formatar, o que é que eu faço? Eu tiro os contornos, eu vou tirar primeiro o preenchimento. Tirei o preenchimento, tá vendo? Tirei o preenchimento. O gráfico ficou todo branco e você pode ver que tem uma linha aqui de contorno, certo? Porque eu sempre tiro a linha de contorno para deixar o gráfico mais homogêneo. Vou vir aqui pro meu dashboard. Pode ver aqui ó, que meus gráficos, nenhum deles tem linha de contorno. Mas se eu clicar, você vai ver que tem um contornozinho aqui que está invisível, porque eu tirei o contorno. Olha como o gráfico ele fica bem homogêneo com o dashboard quando você tira o contorno e tira o fundo. Beleza? Então eu estou só te mostrando aqui as formatações que eu faço e te mostrando um exemplo real para te provar que, de fato, as técnicas que eu estou te mostrando funcionam e ajudam a criar um dashboard, uma apresentação bonita. Fiz isso. Tá aqui, vou tirar aqui a formatar e vou tirar o meu, tirei o meu contorno sem contorno. Agora tá assim. Poxa, e agora tá tudo branco, como é que eu posso mudar aqui o meu texto, colocar um negocinho mais bonitinho? Simples, vou vir aqui ó, na página inicial, clico aqui sobre a minha cor e boto a cor que eu quero. Pronto, então agora você pode estar se perguntando: Igor, mas tá tudo branco, não tô conseguindo ver nada, não tá ruim. Agora vai entrar, meu amigo, a quarta forma de você se formatar todo o gráfico. Como é que eu posso fazer isso? Você clica aqui sobre o gráfico, clica com o lado direito do mouse e clica aqui, ó, formatar linhas de projeção. Quando você clicar aqui, vai abrir aqui todas as formatações na barra do lado que você pode fazer relacionada à linha e também relacionada ao gráfico. Como é que eu posso mudar para o gráfico? Dando um clique em cima do gráfico. Se eu clicar em cima da linha, cliquei em cima da linha, ele muda aqui para a linha de projeção. Beleza? E aqui você pode fazer praticamente tudo. Aumentar a largura da linha, botar a linha pontilhada, botar a linha de tendência, mudar a cor, colocar transparente. Enfim, eu vou fazer aqui o que de fato eu uso e dá certo para mim. E você pode experimentar aí todo tipo de formatação e ver o que vai dar certo para você. Fechou? Então, vou vir aqui, vou colocar uma linha sólida. Com a cor da minha linha, vou colocar uma linha branquinha. Agora que a gente acabou de definir a nossa linha, a gente definiu a nossa linha aqui, né? Colocamos aqui a cor que eu costumo usar, que é uma cor branca. Depois disso, a gente pode definir aqui as cores dos marcadores. Diga, o que é marcador? Tá vendo que eu estou selecionado aqui em cima de uns pontinhos? Esses pontinhos que estão aqui é o ponto que define o mês que se refere cada dado. Por exemplo, aqui ó, 140 tem um pontinho, esse pontinho ele está orientado na mesma direção do mês de setembro, certo? Beleza? Então, eu não costumo utilizar marcadores aqui nos meus gráficos, mas se você quiser colocar, é só você clicar aqui sobre a linha, beleza? Vem aqui em marcador e definir qual a cor que você quer utilizar. Eu não costumo utilizar porque eu não gosto. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu clico aqui sobre essa linha, se você for clicar aqui na mesma orientação, tem uma linhazinha, você não tá vendo porque ele tá branco, e daí eu costumo brincar com isso. O que é que eu brinco? Eu gosto de colocar uma cor gradiente. O que é uma cor gradiente? É uma cor que varia a depender dos padrões de cores que você está utilizando. Eu utilizo somente duas paletas de cores, vou deletar, tinha 4 aqui no cantinho, certo? Nesse momento o editor me ajude, coloca a minha imagem um pouco para o lado para que a galera consiga ver aqui o que é que eu estou fazendo. Então, fechei aqui e aqui eu vou colocar um azul um pouco mais escuro, um azulzão bem mais escuro, e aqui à medida que eu for mexendo aqui, ó, você vai ver que esse gradiente ele vai mudando aqui no meio do gráfico. E aí eu deixo dessa forma aqui e eu coloco esse gráfico em cima de um plano de fundo, para que esse plano de fundo seja o responsável por dar mais a beleza aí do meu gráfico. Beleza? Eu vou te mostrar aqui, ó, basicamente, tá vendo?
exatamente o que foi que eu fiz, ó. Gradiente branco, coloquei aqui um marcador branco. Nesse caso aqui foi necessário porque como o gráfico estava um pouco longe para a quantidade de dados, eu precisei para dar uma visibilidade maior, mas nesse caso aqui foi pontual. A cor da linha, eu coloquei uma linha gradiente vermelha. Vou até te ensinar como é que faz isso, porque é bastante interessante. E a cor aqui de baixo eu coloquei branca. Beleza? Já te ensinei a fazer tudo isso daqui que eu te mostrei. Certo? Então, como é que eu faço para colocar linha gradiente? Eu clico sobre isso daqui, linha gradiente. Faço o mesmo procedimento, tiro aqui. E aqui eu tiro os marcadores, né? E coloco a paleta superior na cor vermelha, a paleta superior na cor branca. O que é que eu acabei de criar aqui? Eu acabei de criar uma linha de tendência. O que é que acontece? Quando os dados eles estão abaixo do padrão, eles ficam vermelhos, tá vendo? Aqui tudo vermelho e aqui começando a ficar vermelho. Quando os dados eles estão ok, eles ficam brancos seguindo o padrão normal. Igor, para que serve isso? Não serve para nada. Serve sim, serve para gestão visual. Vou te mostrar aqui agora. Você consegue ver aqui, ó, no meu dashboard que quando os dados eles estão bons, eles ficam vermelhos. Eles ficam brancos, desculpa. E quando estão muito ruins, eles ficam vermelhos. O que é que ajuda isso? Eu bato o olho aqui, eu já vejo, poxa, teve uma merda aqui nesse período de tempo. Vou lá analisar aquele período. Se ligou? Então, basicamente, é isso que eu costumo utilizar aqui nos meus gráficos de linhas. Agora eu vou te ensinar o que é que eu faço com os meus gráficos de barra. Vou fechar aqui. Se eu quiser ver aqui meus lucros distribuídos aqui nesses meses, nessas regiões e comparar meus lucros nessas regiões, o que é que eu posso fazer? Eu seleciono meus gráficos, meus dados, venho aqui na guia inserir, venho aqui em barras e faço isso daqui. Beleza? Então, eu já tenho um gráfico aqui basicamente com aquela mesma cara que eu tinha quando eu inseri aqui o meu gráfico de linha. Mais uma vez, o Excel ele te dá alguns designs prontos que você pode utilizar caso te atenda. E o que é que eu faço? Mais uma vez, como o Excel é o Excel 2019, eu costumo utilizar esse maisinho. E o que é que eu faço? Eu clico aqui e eu tiro meu eixo vertical, deixo só meu eixo horizontal. Eu sempre clico aqui no meio para tirar essa linha, porque essa linha aqui no meu caso não serve para nada. Clico aqui sobre os meus dados, clico com o lado direito do mouse e coloco em adicionar rótulo de dados, ou eu posso clicar aqui e adicionar meu rótulo de dados, beleza? Usei a Fórmula 1 de se formatar gráfico, que é clicando diretamente sobre ele, e usei aqui o meu mais, que é a segunda forma de se fazer a formatação de gráfico. Fiz isso, o que é que eu posso fazer? Clicar aqui sobre ele, vim aqui em formatar, sem contorno e sem o preenchimento. Como é que o meu gráfico está? O que é que eu posso fazer aqui agora? Vou tirar o meu título, tirei o meu título, e agora aqui a gente pode fazer algumas coisas mais legais, mais interessantes. Quais coisas são essas, Igor? Eu posso clicar aqui, vir aqui e clicar com o meu lado direito do mouse e colocar formatar série de dados. Quando eu clico sobre isso, eu abro essa parte aqui do lado que é a forma 4, forma número 4 de você trabalhar aí com seus gráficos. E aí eu venho aqui sobre esse baldezinho de tinta, que é linha de preenchimento, certo? Naquele caso, a linha de preenchimento era as linhas de tendência. Nesse caso aqui, são as minhas barras. Pode olhar que ele está como automático. O que eu posso fazer? Colocar como linha sólida. E daí eu escolho a cor que eu quero colocar. Vamos dizer que eu quero colocar um preto. Beleza? Coloquei o meu preto bem padrão, né? E aí eu coloco para dar um ar mais bonito. O que é que eu costumo colocar? Eu coloco uma borda. Coloco aqui linha sólida, certo? E coloco uma borda branca. Deixa eu ver como é que ficou com a borda branca. Opa! Linha sólida, borda branca e a largura, eu vou mexendo com a largura da borda aqui, ó. Ah, Igor, não tô vendo essa borda. Não tá vendo porque o fundo, ele tá branco. Vou colocar um fundo aqui em uma outra cor, só para você conseguir ver o que é que tá acontecendo. Então, cliquei aqui no gráfico, certo? Cliquei no gráfico, opa, cliquei aqui nos meus dados, vim aqui e na minha linha, ela tá um pouco grossa, vou colocar a linha um pouquinho mais fininha. Opa, 2 pt tá bom. E daí, ele já deu um ar totalmente diferente aqui pro meu gráfico. Igor, você usa isso de fato? Uso sim, vou te mostrar aqui agora no meu dashboard, tá vendo? No meu dashboard, todas as minhas barras, elas têm borda, como dá um ar muito mais profissional. E se você quiser fazer gradiente aqui nessa barra, dá pra fazer? Dá também. Você clica aqui, ó, preenchimento gradiente, e aí você pode brincar com isso daqui, ó. Tá vendo? Você pode brincar com a cor que você quer utilizar. Vamos dizer que você quer utilizar o vermelho. Pronto, você pode brincar, e daí você deixa aqui o vermelho. Vou até deixar aqui para fazer um negócio diferente. Então, basicamente, esse padrão aqui que eu acabei de te mostrar é o padrão que eu utilizo para poder formatar os meus gráficos. Então, o que é que eu faço, resumindo aqui de forma geral? Tiro o preenchimento,
tiro o bar, tiro os contornos, coloco o rótulo de dados, tiro o título, tiro o eixo vertical. Agora, se você não está satisfeito com o que eu fiz aqui, você acha que você pode fazer melhor, e acredito que você deve tentar, teste, e eu vou te mostrar aqui tudo que você pode testar, beleza? Então, eu vou colocar tudo de volta aqui agora. Eixo vertical. O que você pode fazer? Você pode clicar sobre o seu eixo e clicar com o lado direito do mouse, formatar eixo. Quando você faz isso, você tem aqui todas as opções de formatação que você pode fazer no seu eixo. E isso se aplica tanto para o eixo horizontal quanto para o eixo vertical. O que você pode fazer? Eixo de texto, eixo com data. Você pode marcar uma escala, você pode colocar rótulos. Qual rótulo você tem que especificar? Você pode formatar o número como tipo do número. Por exemplo, quantas casas decimais você quer, se é um número geral, entendeu? Você pode fazer, você pode personalizar esse número. E você pode, cada guia dessa daqui se refere a uma informação. Você pode clicar aqui sobre as propriedades do tamanho para você poder botar maior, mais centralizado. E você pode colocar aqui também na parte mais visual, que é preenchimento. Vamos dizer que eu quero colocar um preenchimento, tá vendo? Coloquei um preenchimento preto. Eu não mexo muito nisso daqui, a única coisa que eu gosto de mexer são nas fontes, mas nas fontes eu mexo diretamente aqui, que para mim é mais fácil, mais rápido, entendeu? E essa aqui é a maneira que você tem para poder formatar os seus eixos. Se você quiser formatar os seus dados, você pode clicar aqui, tá vendo? E daí você clica aqui, ó, em opções de rótulo. Quando você clica em opções de rótulo, tem aqui, ó, categoria. Aqui nesse caso aqui tá como geral. Eu posso clicar e botar como moeda. Como eu tô falando de lucro, que é dinheiro, eu coloquei como moeda. Mesmo os meus dados fonte, meus dados raízes mesmo, não estão como moeda, eu consigo formatar aqui. Você pode formatar também casas decimais. Enfim, existe uma infinidade de coisas que você consegue fazer nos seus gráficos. Eu te mostrei aqui o que mais dá certo para mim, o que mais eu gosto de utilizar, e para você conhecer mais funções, você pode testar. Agora tem um hack bastante especial que eu queria mostrar para vocês, que vai te ajudar a ganhar tempo, muito tempo aí no momento de criação dos seus gráficos, dos seus dashboards de forma geral. Observe que existe um padrão nas minhas formatações. Eu vou vir aqui para o meu dashboard e vou fechar. Que padrão é esse, Igor? O padrão é, ó, todos os meus gráficos, eles não têm contorno, eles não têm preenchimento, eles têm essa bordinha aqui, o que muda vai ser basicamente as cores que eu estou utilizando. E o que é que você pode utilizar? Você pode salvar um modelo. O que é eu salvar um modelo? Vou clicar aqui sobre meu gráfico e vou vir aqui em salvar como modelo. Quando eu faço isso, eu vou salvar um arquivo e vou botar aqui, ó, modelo underline barras e dou um OK. Quando eu fiz isso e eu vim aqui em inserir um gráfico, vamos dizer que eu vou inserir um gráfico. Inserir um gráfico, clico em todos os recomendados e vou clicar em todos os gráficos aqui em modelos. Aqui vai ter todos os modelos prontos que eu utilizei. Tá vendo que o meu modelo ele tá aqui? Se eu clicar sobre ele e der um OK, o gráfico que surgir, ó que magnífico, ele já vai estar com as formatações que eu tinha feito anteriormente, que eu defini como modelo. Então isso daqui faz você ganhar muito tempo, porque você não precisa aplicar as formatações de novo. E mesmo que você precise mudar, você vai mudar menos coisa. Então, quando você for criar os seus dashboards, que você tem um padrão aí, padrão de cor, padrão de propriedade que você vai utilizar, eu recomendo fortemente que você salve o modelo. Salve o modelo e aí você vai ganhar muito tempo. Isso tudo aqui que eu fiz, ó, eu fiz salvando o modelo. Um modelo de sem fundo, sem contorno, e etc, etc, etc. Muito legal, né? Utilizem na sua vida. Então, basicamente é isso que eu tinha aqui para falar para vocês sobre gráfico de maneira bastante profunda e bastante detalhada. Se você quer aprender aqui como é que faz esses dashboards, clica no link aqui abaixo. Se você quer baixar esse dashboard aqui de maneira gratuita, clica no link aqui abaixo e faz o download lá. Beleza? Valeu!